Estado ele orienta os agentes econômicos, ou mesmo invés para aplicar os recursos em determinado setor. Né? Então, ele vai fazer o quê? Essas informações são fundamentais no momento que elas são aprimoradas. Afinal, o Estado ele tenta implementar o quê? Mecanismos no sentido de coordenar essas desigualdades. Né? É o propósito de atenuar o impacto social e econômico em grandes crises de inflação ou depressão. Né? Então, quando a gente fala sobre realmente o Estado, o governo, né? O Estado, quando eu falo, pode ser na esfera estadual, municipal, ou federal, não importa, ele sempre vai estar atribuindo, né, informações com o intuito de promover essas informações, né, a alocação, né, organizar a distribuição de renda, ele quer sempre tentar manter a estabilidade econômica. Isso é de fundamental, né, entendimento, que o intuito do governo, do Estado, tá sempre criar essa estabilidade econômica. Por exemplo, hoje, devido a essa grande crise, né, isso vai gerar uma estabilidade gigante. Muitas pessoas desempregadas, e com isso o Estado ele tem que estar trazendo alguma coisa. Ele, além de ele estar trazendo a saúde, ele continuar mantendo segurança, educação, ele ainda tem que prover problemas devido a essa grande crise que está ocorrendo e se fazer seu planejamento para o futuro, porque depois que passar essa crise, né, que primeiro vem as vidas, depois que passar essa crise, aí ele vai ter que pensar na economia do país de novo, porque ele estava começando a se levantar aos pouquinhos e vai cair com certeza. Então, o Estado ele vem com esse intuito, né? E aí ele não pode deixar que os serviços públicos, né, caiam. Porque quais são as finalidades desses serviços públicos? É atender as necessidades coletivas, né? Eles até traz informações, né, de provimento dos chamados dos bens públicos, né, gerais ou universais. Né? O que isso quer dizer, né, esses bens públicos que eles falam, principalmente que ele traz de questões gerais e universais? Ele quer dizer que o Estado, né, ele tem a necessidade de identificar de forma coletiva, sem que ninguém lhe peça, tá? Ele não tem que aguardar alguém pedir, não, ele tem que criar essa necessidade, ele vê que aquilo é uma necessidade, ele tem que criar, ele tem que executar o serviço, né? E essa necessidade não é de todos, mas todos, né, automaticamente devem pagar por elas, né? Então, o que isso quer dizer? O Estado ele tem que provir, né, as necessidades da população, mas às vezes ele pode estar querendo provir uma parte, né? Vamos dizer, para uma área, aquela situação, mas não importa, o que ele decidir, todos vão pagar. Por isso que, quando a gente fala na questão de políticos, né, quando a pessoa vota, a maioria bota um político naquela cadeira, no momento que ele cria uma lei ou ele determina uma despesa, se foi votado pela maioria, automaticamente não importa, né? Todos terão que pagar. Não tem essa história que aquela pessoa não me representa. Não tem. Quando é colocado dentro da política pela maioria, ele vai representar a todos. E automaticamente todos, né, terão que pagar. Né? Infelizmente, não é uma coisa agradável, né? Eu vou dizer que é uma coisa agradável, mas é o que a nossa Constituição passa. Então, a gente tem que começar a entender esses itens. Para quê? Porque quando chegar num item maior da contabilidade pública, a gente não pode estar passando por cima desses itens. Né? A gente vai ter que entender como funciona o passo a passo. Tá? E aí, pessoal? E aí? Vamos continuar aqui falando das atividades do Estado. Pessoal, esse início, assim, quer dizer, essa matéria, ela é muito, assim, muito papo, né? Vamos dizer assim, senta que lá vem história, mas esse início, a gente precisa ter esse entendimento da questão do Estado, da área tributária, né, da política tributária, porque o que acontece é a forma que a gente tem para depois estar interagindo dentro da contabilidade pública. Então, você precisa ter um conhecimento maior para poder depois estar abrangindo essa área. Tá? E a atividade, desculpe, a atividade fiscal do Estado? Né? Olha só, pessoal, quando o Estado está executando ações destinadas à obtenção e aplicação de recursos financeiros para o custeio de serviços públicos necessários ao bem-estar da população,
né, ele está o quê? Está excedendo a sua ação denominada por atividade fiscal. O que é a atividade fiscal? É aquela desempenhada pelos poderes públicos com o propósito de obter e aplicar recursos no provimento de bens públicos, né, e, portanto, né, o objeto da ciência das finanças públicas. Então, olha só a importância que a atividade fiscal traz para o Estado, né? E a atividade fiscal, né, ela é conduzida através da política fiscal, né, do governo, e ela possui duas grandes diretrizes. Que quais são? A política tributária e a política orçamentária, né? É aquilo que eu falei, a questão dos tributos, né, e todo o planejamento orçamentário para aquele período, né? Então, tudo tem que estar se baseando nestas atividades do Estado, né? A gente chama até de atividades fiscais do Estado. O que é a política tributária? Né? Ela vem destinada ao que é a captação de recursos para o atendimento das funções administrativas públicas em todas as esferas do governo. Então, pessoal, a política tributária, ela é onde vai estar trazendo todas essas informações desses tributos. E quando a gente fala do tributo, pessoal, né, quando a gente vai estar falando de tributos mais para frente, mas se você for fazer assim, se for parar e pensar um pouco na história, né, a humanidade ela sempre pagou tributos a vida toda. Né? Antigamente a gente tinha os reis, né, naquela época medieval, nós tínhamos reis no quais passavam, né, cobradores para cobrar os impostos. Né? A única coisa é que antigamente era de uma forma mais grosseira, então o cara não tinha e pegava tudo que o cara tinha. Hoje não, hoje você vai pagar se você for comprar algum produto, né? E se você não pagar, ficar inadimplente alguma informação de alguma empresa, né? Não vai acontecer o que acontecia antigamente, que o cara ia lá e matava todo mundo, tomava. Não, hoje você vai ficar com o seu nome sujo, o nome sujo da sua empresa, né? E aí o que acontece? Aí nós temos aí várias políticas tributárias que vêm com o intuito de o quê? De minimizar esses atos, tentar melhorar, pensando no ato da população. E a política orçamentária? A política orçamentária é a aplicação dos recursos, né, conforme o planejamento governamental. Então, essa política ela vem com o intuito de como deve ser feito esse orçamento. Esse orçamento vai ser, tem que ser tantos por cento para a saúde, tantos por cento para a educação, tantos por cento para aquilo. Então, tem um manual trazendo de quanto vai ser da sua receita, né? Não podendo ultrapassar aqueles valores. E isso aí é complicado, porque são muitas coisas, né? E às vezes as receitas não conseguem ser partilhadas para todos, né? São muitos itens, né? Opa, peraí, pessoal, estou vendo aqui que outra pessoa entrando, só um minutinho. Pessoal, aproveitando aqui, né, que eu dei uma parada no slide, alguém tem alguma dúvida até agora, que a gente está falando aqui, né, da questão orçamentária, né, da política orçamentária, né, e trouxe aí a questão do planejamento governamental, né, lembrando que ele é expressado no orçamento público, né, que também, né, exprime a capacidade e a disposição do gasto público pela população através dos seus representantes. Olha só, pessoal, que coisa, né? Então, a população, os seus representantes estão lá para representar, né, essas questões, né, de para onde vai esse dinheiro, né, que você paga. Você paga e eles que decidem. Então, aquele cara que está lá em cima, ele tem uma importância fundamental. Ele não é Deus, nem nada disso, né? Porque tem uns que se acham, mas ele é fundamental. Eu não entendo como. Eu acho que para ser político, ele tinha que ter um nível superior, ele tinha que ter um curso especializado para essa área, porque isso se aprofunda muito, né? Essa parte, a questão das leis, a questão da contabilidade, ela se aprofunda muito, e a pessoa tem que ter esse entendimento. Eles acabam não sabendo nada, entrando lá e acabam fazendo besteira, e até aquilo andar é complicado, né? Mas essa política orçamentária ela é muito importante, porque ela vai estar determinando. E aí, exatamente porque, como entram pessoas despreparadas, ela já traz dentro dessa política, daquele período, o orçamento já baseado como que vai ser feito, com o quê? Eles têm, assim, praticamente já tudo determinado e eles têm uma mobilidade muito pequena desse orçamento, tá?
né? Tirando que em momentos de crise tem leis que liberam valores de um lugar para outro, né? A gente sabe que tem isso. Aí a gente está vendo aí o governo tentando reagir a essa crise, né? E aí, no momento que há uma grande até jogada, né? Quando os governadores eles determinam que estão numa situação de crise, né? Automaticamente eles podem abrir, né, canais e terem acesso a outros dinheiros que estariam sendo desenvolvidos para outras áreas. Então, é bem interessante essa lei orçamentária. A gente vai estar vendo um pouco sobre ela, né? E aí, quando a gente começa a falar, a gente cai o quê? Na volta da política tributária, né? Pessoal, a política tributária, né, ela é importante, né, e ela se divide, né, em 4 áreas, 4 setores, né? E quais são esses setores? Receita, né, que é obter os valores, né? O crédito, né, com o intuito de criar, né, para onde essas receitas vão. Gerir, né, o orçamento público, né, você tem que, esse orçamento público ele tem que ser muito bem gerido, muito bem trabalhado. E, né, despender, né, são as despesas, né, você interagir dentro desse orçamento, suas despesas e receitas. Então, pessoal, esses itens eles são fundamentais aí para a política tributária. Pessoal, as receitas, né? Vamos começar falando aqui, né, das receitas, do primeiro item. Desculpe. Antes de falar das receitas extraordinárias, né, vamos entender um pouquinho das receitas, né? O que é a receita, né? Sendo a primeira atividade apontada, pode-se definir a receita pública, né, genericamente como ingressos ou entradas de recursos aos cofres públicos. Porém, atenção, pessoal, olha só, atenção. Nem todos os ingressos podem se configurar como receita pública. Tá? Então, a gente tende a receita, a gente tem outros nomes, né, para a gente estar trazendo essa questão dessa receita pública, como ingressos ou entradas, mas nem todo ingresso pode se considerar receita pública. Então, a gente tem que tomar cuidado. Como assim? Né? Algum desses ingressos podem ser somente movimentos. E aí, né, quando são só movimentos, eles não têm, vamos dizer assim, alterações patrimoniais. O meu patrimônio diminuiu, o meu patrimônio aumentou. Ele só vai ser movimentos. E aí esses movimentos, né, eles não vão estar agregando receita, ingressos, receitas de entrada, porque são movimentos, né? Por exemplo, movimento do fundo ou de caixa, de um item para um outro, uma restituição de empréstimo de tesouro, fez um empréstimo para um setor e depois essa restituição foi feita, uma caução de uma finança, uma indenização de direito civil. Então, a gente vai ter várias informações, né, que não vão ser ingressos, não vão trazer alterações. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por que isso acontece, pessoal? Eu vou ler agora aqui a definição de receita, né, porque eles falam que dentro da contabilidade pública, né, principalmente do estado do Rio de Janeiro, né, ela traz uma definição devido ao artigo 32. Qual é a definição? Ele faz o seguinte, ele traz aqui, deixa eu ler aqui, olha só. A receita pública do Estado constitui-se do produto dos impostos, taxas, multas, contribuições, auxílios, tarifas e preços de alienações, bem como dos rendimentos do seu patrimônio e dos seus recursos obtidos de lançamentos de empréstimo. Então, olha só, a Receita Pública do Estado, ela é apresentada de várias informações, né? Várias informações. Quais são elas? Está aqui, ó, impostos, taxas, multas, contribuições, auxílios, tarifas, preços de alienações, com rendimentos do seu patrimônio e de recursos obtidos. Então, né, de lançamentos de empréstimos. Então, o que acontece? A receita, vamos dizer, vai ter muitas variações de informações desses ingressos. Tá? E elas se dividem, elas se classificam, né? E como é a classificação da receita? Existem receitas extraordinárias e receitas ordinárias, né?
As receitas extraordinárias, né, são aquelas que não possuem regularidade na sua arrecadação, são coisas que ocorrem, né, de vez em quando ou quase nunca, né? Pode acontecer? Sim, pode acontecer, né? Exemplos, impostos decretados em circunstâncias anormais, de caráter mais ou menos, né, esporádicos. Por exemplo, se hoje o governo quiser criar um imposto, né, de auxílio ao coronavírus e acrescentar mais um imposto, ele pode, né? Ele pode. Ele só tem que tomar cuidado com o fato gerador, né? Que o fato gerador não pode ser o mesmo fato gerador de outro imposto, né? Mas pode ser criado, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala dessas receitas extraordinárias, elas podem estar sendo criadas, né, em várias situações, em tempos de guerra, né, ou circunstâncias eventuais, excepcionais, né, quando não estão elas não vão se enquadrar no hall de ingressos permanentes, né, e automaticamente, espera aí que tem outra pessoa entrando, só um minutinho, permitir, ok? Espera aí que temos uma dúvida, então deixa eu aproveitar para abrir aqui para ver, já que eu tive que voltar aqui, professor, existe um exemplo de possibilidade, mediante a recessão do governo, utilizar o empréstimo compulsório? Sim, sim, ele pode, né? Ele pode estar fazendo isso, ele pode estar fazendo isso de várias formas, ele pode estar utilizando para ele, né? Como ele também pode estar ofertando para outros, né? Empréstimos compulsórios. Então, né, existe essa possibilidade, né? Agora, um exemplo mediante essa recessão, né, ele pode estar, porque o que acontece? Quando a gente fala de aqui a gente está passando por uma crise, né? Então, crise, a gente tem a disponibilidade de estar utilizando outros recursos. Não é que, inclusive, até falaram, né, para utilizar os recursos que eles possuem de receitas dos órgãos partidários, né, vamos dizer assim, eles podem estar utilizando. Não é interessante para os políticos que utilizem, né, porque tem muito dinheiro lá dentro, mas o governo ele pode estar pegando ali, porque em momentos de crise eles podem estar passando por essa situação, eles podem estar correndo atrás de empréstimos com outros países ou outros órgãos, eles podem ir dentro da nossa área, da nossa previdência social, e pegando o dinheiro lá, porque já foram feitos vários empréstimos lá mesmo, para estar passando por outras situações, matando outras situações, eles podem estar utilizando. O governo, o que acontece? Ele tem que pensar o seguinte, né? Os deputados, né, presidentes, governadores, eles vão estar lá juntos e eles podem estar determinando alguma lei, né, e sendo aprovada, né, automaticamente aquilo vai ser alterado. Né? Agora, a gente só tem que tomar cuidado, que vai ser o que a gente vai ver mais para frente, é que quando a gente faz a previsão orçamentária, assim, para estar mexendo durante aquele período sobre aquela previsão que foi feita, né, bem difícil. Momentos de crise a gente pode ter alterações, mas não é o normal. Tá? Espero ter respondido. Né? Vou voltar aqui para a apresentação, só um minutinho. Deixa eu... Opa. Ih, pessoal, deu pau aqui, só um minutinho. Pronto. Entrou aqui no Google Chrome, mas deu pau. Só um minutinho que eu já estou voltando. Peraí. Só um minutinho que deu uma travada aqui. Parei aqui. Opa. Tá, vamos voltar. Apresentação. Pronto. Voltei aqui. Né? Vamos continuar aqui. Então, o que acontece? Dentro dessas receitas extraordinárias, a gente poderia estar, né, determinando, né, esses valores de forma, né, extraordinárias. Né? E um empréstimo compulsório poderia ser feito, sim. Tá? No momento de crise, poderia ser feito.
né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem muitas leis aí, por isso que eu falo, né? Aí o governador, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, ele tem que declarar, né, esse momento de crise, né? E aí, nesse momento, quando ele declarou essa situação de crise, ele vai poder tomar posições diferentes referentes a esse planejamento orçamentário. E, pessoal, também temos o que? As receitas ordinárias, né? O que são as receitas ordinárias? São aquelas que ingressam nos cofres públicos regularmente, né? Com todo que tem essa cai sempre, né? Vamos dizer, os impostos, né? Que vem de fontes permanentes, né? Um exemplo disso são os tributos, né? Os tributos, né? São lá, você vai estar lá um imposto, né? Por exemplo, vamos falar do Estado, o ICMS. O ICMS ele tem aquela quantidade que entra todo mês, né, que as empresas pagam, né, devido à venda dos seus produtos, né? Afinal, né, é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços do ICMS. Então, né, à medida que eles vão fazendo o seu controle, eles já têm uma ideia né, dentro desse orçamento, qual é a previsão que eles vão estar recebendo, né, e isso vai ser receitas ordinárias, porque elas vão estar sempre caindo. Agora, em momentos como estamos passando, eles tinham uma previsão, né, para esse mês, e aí essa previsão vai furar, né, com certeza. Agora, lembre, quando eles fazem um orçamento, eles fazem uma previsão do que eles vão receber e uma previsão do que eles vão ter que pagar, de suas dívidas. E aí acaba não batendo, né, que é aí onde começa a crise. Por isso que o governo federal tem que prestar dinheiro para os outros, né, ele tá se mobilizando para poder estar passando esse dinheiro para os estados, porque a receita deles vai cair. Vai cair. E aí eles têm lá as dívidas para pagar que eles já estavam planejando que iam ter condições de pagar. E aí, de repente, por exemplo, a venda caiu até dizer chega. Né? Eu fico assim abobalhado como a gasolina caiu. Né? Tirando que era para cair muito mais, né? Porque se você vê que o galão caiu de US$ 120 para 30, né? Era para pelo menos cair metade do valor aqui do combustível, né? Mas está complicado, né? É complicado isso, né? Falar sobre isso. Mas, né? A gente tem essas situações, né? Pessoal, vamos falar um pouquinho de tributos, né? Porque a gente começa a entender um pouquinho de tributos, né? E a gente entender sobre esse código tributário, a gente tem que, quando a gente começa a ver o código tributário, a gente começa a entender o que é a definição do tributo, né? E qual é a definição do tributo? A definição do tributo é o quê? Toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não se constitua sanção ou ato ilícito, instituída em lei, cobrada por atividades administrativas plenamente vinculada. Né? O que é isso, pessoal? O que dizer essa questão? Porque ele na verdade, a questão do imposto, né, ele vem já na Constituição Federal de 1988, e ela já prevê essa informação sobre o tributo, né, como esse tributo vai ocorrer, como vão ser as formas, espécies que eles vão estar ocorrendo. Né? Na Constituição, ele fala que, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando, né, a administração tributária, especialmente para conferir a efetividade a esses objetivos, identificar, respeitando os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos das atividades econômicas dos contribuintes. Então, pessoal, quando a gente começa a falar de tributos, ele vai ter uma característica muito grande, porque os tributos, quando a gente fala do governo, né, ele tem que ter, né, informações para ele estar arrecadando, tendo uma receita, né, arrecadando esses ingressos, né, que são as receitas, para o quê? Para estar provendo a sua população, né, tudo que o governo é obrigado a dar, como saúde, como educação, como segurança,
né, melhorias, a gente vai ter muita coisa que o governo tem que estar provido, e para isso ele pode estar arrecadando, né, de várias formas. Como que ele vai arrecadar? Ele vai arrecadar em formas de impostos, taxas, contribuições de melhorias, contribuições especiais, né? E o que, que são esses impostos, né? O que, que são as taxas? De que se trata essas informações, né? O imposto, ele trata-se, né, como efeito de uma contribuição compulsória. Ele é obrigatório, tá? Para o quê? Para o governo ele custear, gerar as despesas. Então, ele precisa, né, de ter essa arrecadação, né, com o intuito de quê? De gerar, né, o pagamento das despesas para a população, para o quê? Para estar trazendo benefícios para a coletividade, né, para a população. O intuito é esse. Então, essa arrecadação é para voltar para a população, né? Voltar para a população com serviços, né, atendimentos dentro desses serviços, trazendo, principalmente serviços, mas também trazendo benefícios. Então, o que acontece, né? Desculpe. Quando a gente fala, né, sobre a questão do tributo, né, eu tenho até aqui o Código Tributário Nacional, artigo 16, ele traz que o imposto, né, o tributo cuja obrigação tem um fato gerador, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, olha só, pessoal, o tributo, principalmente o imposto, quando a gente está falando sobre ele, né, ele veio com esse intuito. Então, o governo ele vai estar criando esses impostos, ele vai estar criando esses tributos, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo aí há um tempo atrás, a gente tinha um imposto sobre a movimentação bancária, né? Que era como que era o nome? Eu até me esqueci, cara, tem tanto tempo. Era CPMF? Eu acho que era CPMF, eu não sei, agora não me esconto, mas o que acontece? O governo ele pode estar criando, ele pode estar diminuindo, ele pode estar entrando. Por exemplo, o IOF, né? Quando o governo identificou, tinha muitos brasileiros viajando para fora, né? E aí gastando dinheiro e esse dinheiro não estava dando fruto, porque gastando do lado de fora, estava aumentando a economia de outros lugares, não daqui. Então, para ele ter uma compensação, ele meteu um IOF muito maior, né, para os cartões de crédito quando envolviam a moeda americana, né, ou compras fora do Brasil, você pagaria um imposto muito maior. Né? Então, você teria um IOF bem mais caro, um imposto sobre operações financeiras bem mais caro no momento que você estaria fazendo compras do lado de fora do Brasil. Né? O que? Para compensar que você não estaria deixando de gastar aqui e não estaria pagando ICMS, PIS, COFINS, né? E outros impostos. Então, o governo ele tem esse fato, ele pode estar aumentando um imposto. Engraçado que aumentaram, a crise veio, né, e não abaixaram esse imposto. Né? Então, a gente teve aí outros impostos que foram anulados e acaba acontecendo isso, trocas. Né? A gente acaba trocando, porque eles tiram de um lado, mas aumentam do outro e não adianta de nada. Né? Agora, o intuito deles é para estar o quê? Devolvendo isso para a população, sempre em forma de serviços. Né? E as taxas, pessoal? O que são as taxas? A taxa é a contraprestação de um serviço público individualizado, né? Um benefício feito, posto à disposição ou custeado pelo Estado, né, a favor de quem paga, né? Ou se por sua atividade provocou a necessidade de criação daquele serviço público. Então, taxas, né, podem ocorrer. Né? Se a gente for ver pelo artigo 77, as taxas têm como fato gerador o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial do serviço público específico ou invisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Né? Taxas podem ser, portanto, de fiscalização, né, ou de serviços. Né? Quando a gente fala do poder de polícia do Estado, né, não se confunde, né, com o poder da polícia, da corporação policial, tá, pessoal? Se diz respeito ao que é o poder do Estado tem de limitar a liberdade de particulares, tendo em vista o interesse público.
Tá? Então, eu posso estar criando taxas, ou taxas de serviços, né? Por exemplo, quando a gente vai para a prefeitura, a gente pode, tem várias coisas, eu quero fazer eu quero solicitar algum documento, ele pode ser criado uma taxa, a gente vai ter várias taxas aí, dentro da nossa vida que teremos que pagar aí para o governo. Então, além do imposto, eles podem estar determinando taxas, que são casos mais eventuais para serviços de um indivíduo. Não é uma coisa que toda a população vai querer fazer aquilo, mas no momento que tem um indivíduo que queira realizar alguma operação, alguma situação, ele pode ser taxado de alguma forma. Tá? Contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é um pagamento obrigatório, ele é decretado exclusivamente pela União, estados e municípios, também Distrito Federal. Eles gostam de destacar o Distrito Federal como fosse, mas o Distrito Federal é como se fosse um estado, igual o Rio de Janeiro, igual São Paulo. Então, eles gostam de estar sempre destacando a União, estados, municípios e Distrito Federal. Então, sempre tem essa separação. Mas qual é a razão dessa contribuição de melhoria? Seria uma razão de valorização produzida em um imóvel, cujo montante não possa ultrapassar nem o custo da obra, nem o valor do benefício. Até hoje, se a gente for ver aqui no Rio de Janeiro, não tem assim, nunca teve uma contribuição de melhoria, mas se a gente for olhar o artigo 81, a gente diz que a contribuição de melhoria é instituída para fazer o custo em obras públicas que decorra da valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada. Então, vamos imaginar que eu tenho uma praça, ali a Praça do Rim, que é ali no centro de Niterói. Então, eu pego aquela Praça do Rim, que eu sou prefeito, e eu quero melhorar, eu quero botar uma estátua minha gigante no meio da Praça do Rim. E com isso eu vou fazer uma melhoria nela, porque eu vou botar um lago em volta, vou botar uma iluminação. Eu posso fazer isso? Posso. Vou pedir para os meus vereadores uma aprovação, e aí eu vou lá e faço essa obra e gero essa contribuição de melhorias. Todos de Niterói vão ter que pagar? Todos do município vão ter que pagar? Sim, todos vão ter que pagar. Mas eu moro em Itaipu, eu moro em Piratininga, eu nem passo ali na Praça do Rim, que eu vou ter que pagar? Vai ter que pagar. Aquilo ali vai gerar um benefício futuro ali na Praça do Rim, que vai ter um valor da região que vai ser melhorado, porque à medida que você faz um melhoramento num campo da região, você cria uma praça, você aumenta alguma coisa, você melhora o valor econômico daquele lugar, aumenta, então um apartamento ali que tinha ali de repente, que valia, sei lá, 300 mil, vai ter um aumento, para 400 mil, sei lá, algum valor. Então, você está constituindo uma melhoria, mas o único problema, o que gera muita confusão, é porque a contribuição de melhoria ela vai para um local que vai afetar uma pequena parte da população daquele município, ou daquele estado, e automaticamente todos vão pagar por ela. Por isso que aqui no Rio de Janeiro não teve, assim, nunca foi ofertado esse estilo de contribuição, exatamente porque poderia gerar problemas. E a contribuição especiais, também conhecida antigamente como contribuições especiais, era também conhecida como contribuições para fiscais. É o quê? São contribuições especiais. Na verdade, alheias ao tesouro, elas referem-se o quê? Ao pagamento de grupos profissionais, religiosos ou de outras naturezas, beneficiando ou representados por instituições, sindicatos, instituições de seguros sociais, como exemplo, COFINS, SESC, SENAC, SENAI e INSS. Então, nós temos aí contribuições especiais, por exemplo, vamos pegar aqui o SENAC. O SENAC ele é uma economia mista. O que é essa economia mista? Metade ele é do governo, outra metade é privada. Então, ele tem que seguir muitas normas do governo, tá? E ele vai oferecer, ele vai ter uma renda extra dentro desse governo, ele vai ter contribuições especiais para estar desenvolvendo o quê? Projetos para a população. Que um tempo atrás
né, a gente teve um projeto que quem estava desempregado, que perdeu o emprego, e foi lá e pediu o seguro-desemprego, o Senac entrou, era obrigado a pessoa que pediu o seguro-desemprego e fazer um curso no Senac. O quê? Porque aí dentro desse prazo desse seguro-desemprego que ele estaria recebendo, ele estaria o quê? Se capacitando para voltar para o mercado. Né? E automaticamente essas pessoas que estavam com desemprego, elas não pagavam nada pelo curso. Então, o Senac ele vai estar desenvolvendo cursos mais baratos, né, e até gratuitos. Para o quê? Para a população. Por que ele faz isso? Porque ele é uma economia mista, ele tem, né, vamos dizer que 50% dele é do governo, né, e ele recebe, então, essas contribuições. Né? Então, é bem interessante a questão dos tributos, no momento que você vai se aprofundando, exatamente por causa, né, dessas características especiais de cada um. Né? Cada um tem um estilo. Né? E olha só, e aí a gente quando começa a falar um pouco desses tributos, a gente tem que entender os princípios tributários. Né? Vou trazer só alguns, os mais importantes. Né? Quais são esses princípios tributários? A legalidade tributária, anterioridade da lei, isonomia, inversão do ônus da prova. Nós temos essas informações. O que são esses itens dentro, né, dos princípios tributários? A legalidade tributária, ela vem o quê? Ela vem exigir aumentar os impostos, né? Ela vem com esse intuito, sem lei que estabeleça. Né, com exceções do imposto de importação, imposto de importação e exportação, né, imposto de produtos industrializados, ou outras operações financeiras. Mas o que acontece? Por que traz essas legalidades? Né? Ele simplesmente ela vem o quê? Só a mudança da alíquota, com exceção desses que eu falei, mas o que entende que eu posso, sem lei, estar aumentando ou diminuindo a alíquota de imposto. Por exemplo, quando a gente fala do ICMS, na questão do Estado, a gente vê que cada Estado do Brasil ele tem uma alíquota diferente de ICMS. Porque quem vai decidir isso ali é o governo, né, junto com os seus deputados, ele vai estar lá, sem ter que montar lei, sem nada, o governador ele vai determinar essa questão do ICMS, né? Aqui no Rio de Janeiro ele estava com 19, subiu para 20, né? E aí o que acontece? Eu sei que dentro desse CMS nós temos aí o auxílio ao fundo pobreza, né? Que antigamente, sempre fiquei na dúvida desse fundo pobreza, né? Nunca consegui entender para onde vai esse dinheiro. Antigamente eu sabia que ia para o helicóptero do Sérgio Cabral, tá ligado? Porque do jeito que ele usava, de algum lugar vinha que ele ia para poder pagar combustível. Então, mas eu sempre vejo assim, porque alguns impostos assim, são complicados de você entender para onde ele vai. Porque eu sempre falo assim, né? A gente tinha o CPMF, que é para a saúde. Né? Engraçado que o CPMF acabou e a saúde continua, não melhorou nem piorou. Porque tinha CPMF, saúde e buraco negro no meio. Né? A gente não consegue entender algumas coisas. Né? E aí, no momento que você vai começando, entrando dentro dessas informações, você vai começando a situar para onde está indo cada coisa. Né? Para onde vai o IPVA? O IPVA não vai para as estradas? Não vai. Não vai para as estradas. Para onde que ele vai? Então, você tem que começar a entender. Né? E aí, dentro desses princípios tributários, a gente começa a entender o porquê, né, alguns lugares aumentam, diminuem, né, a gente vai começando a entender a questão dessa área toda tributária. A anterioridade da lei, né? Cobrar tributo durante o mesmo exercício da publicação da lei que o institui ou aumenta, né? Sempre tem as exceções, tá, pessoal? Toda a questão do princípio tributário, ele sempre traz a exceção. Por exemplo, a exceção da anterioridade da lei, né? Nós temos aí por imposto de importação, exportação, IPI, IOF, né? Contribuição social, aí tem que ter um prazo de 90 dias. Então, o que acontece? A gente tem, sem contar também, né, impostos extraordinários por motivo de guerra, né, calamidade pública, né, pode ser criado um imposto. Mas, né, cobrar tributo durante o mesmo exercício da publicação da lei, né, que institui ou o aumento. Né? Então, olha só, pessoal, pode ser feito isso, né, cobrar o tributo durante? Sim, a gente tem possibilidades. A gente tem possibilidades com algumas exceções, é claro. Né? A isonomia, né?
trata, olha só que coisa, né? Quando a gente fala desses tributos, a gente pode, dentro do conceito do princípio tributário de isonomia, a gente pode tratar de forma desigual contribuintes em situações equivalentes. Pode acontecer isso? Pode. Pode, principalmente a gente vê aqui, né? Porque no momento que um estado ele aumenta um imposto e o outro estado tem um imposto um valor menor, a gente está tratando um meio, praticamente, contribuinte numa situação, né, parecida, mas com o quê? Informações diferentes, tributos com valores diferentes. Então, está dentro dos princípios, de alguns princípios tributários, né? E, por último, né, a inversão do anjo da prova, né, que é o quê? A dívida regularmente escrita tem efeito de prova constituída. Né? Cabe ao prejudicado comprovar o pagamento. Então, olha só, pessoal, dentro, quando a gente fala, principalmente dentro das nossas leis, né, dos nossos tributos, se ocorre algum problema, quem tem que provar é a pessoa que está efetuando o pagamento, tá? Automaticamente, o governo ele vai se isentar disso, né? Os contribuintes que terão que comprovar todas as informações. O governo ele pode entrar, né? Não importa, federal, municipal, ele pode estar entrando, né? Qualquer coisa, e você tem a obrigação da comprovação, tá? Não importa de que seja, tá? Nunca você vai virar e vai poder falar para o governo, não, então prova que eu não paguei. Né? Nunca vai cair numa situação dessa. Coisas que quando tem, né, problemas entre partes, né, pessoa jurídica e uma pessoa física, né, por exemplo, um problema trabalhista, né, você pode estar jogando de um lado para o outro para as pessoas estarem provando. Né? No caso do governo, não importa a situação, sempre o contribuinte é que vai ter que estar comprovando. Pessoal, deixa eu perguntar aí como que está, deixa eu dar uma paradinha aqui. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui, vou dar uma pausa aqui na apresentação, deixa eu dar uma olhada aqui como que está o andamento aqui, né? Peraí, deixa eu ver aqui como algumas pessoas falaram. Cadê? Era o CPMF, era isso mesmo, era o CPMF, eu me esqueci, mas depois lembrei, né, que o CPMF foi um imposto que foi criado, né, você vê, e depois foi eliminado, né, a gente passava muitos problemas no CPMF, qualquer movimentação, você depositou um dinheiro e sacou, né, entrou o dinheiro na sua conta corrente, tu sacou o seu salário, você pagava o CPMF. Tiraram o CPMF? Tiraram o CPMF, né, mas teve influenciou alguma coisa? Não, porque eles foram lá e aumentaram o IOF, né. Com certeza o CPMF ia trazer, né, ele vai se aproveitar mais, né, da população mais pobre, porque qualquer movimentação, você não faz, de repente você só recebe dinheiro e saca o dinheiro e vive com aquilo. Né? Você não faz empréstimo, você não faz nenhuma movimentação financeira dentro do banco, você só pega o seu dinheiro. Então o CPMF ele já pegava nisso. A pessoa hoje, não tendo mais o CPMF, né, automaticamente, desculpe, automaticamente, né, quando a gente fala se você for parar e pensar, para essa pessoa ficou muito melhor, porque ela não vai mais, entrou meu salário, tirei meu salário, paguei minha conta, tirei meu salário, automaticamente não vou pagar CPMF. Mas se eu for ali fizer um empréstimo, se eu entrar na conta, lá no cheque especial, se eu fizer qualquer jogada lá no cartão, parcelar, tudo vai entrar IOF. Né? Mas para aquela pessoa mais simples, que entra lá, entra lá um dinheirinho lá devido a uma aposentadoria e ela vai e saca tudo e usa, ou fica passando no cartão de débito só pagando as coisas, né, e sacando o dinheirinho, ela não vai pagar mais esse valor. Então, de certa forma, foi bom, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui as perguntas. Era contribuição previdenciária da movimentação financeira, tá, professor, tem que estou sem óculos aqui, a isonomia, né? Isonomia. E a isonomia, quem foi que me perguntou da isonomia? João. João, quando a gente fala da isonomia, ela trata de forma desigual contribuintes em situações equivalentes. Né? É o princípio que fala que eu posso tratar. Tá? Eu posso tratar de uma forma desigual. Né? Vamos imaginar que eu estou ali na prefeitura, né, e eu sou um rapaz ali que cobra os impostos, não vou dizer que isso aconteça, mas vamos dizer assim, aí você foi lá pagar, você não pagou lá o IPTU, e aí quando ele
você estava lá vários meses, aí você foi lá e você falou, pô, eu tenho aqui muitos meses, aqui, muitos anos atrasado, você não tira os juros, sei lá. Aí ele vai lá e tira os juros, tira a multa, para você pagar tudo de uma vez só. E aí vem, daqui a pouco, um outro, uma situação igual ou parecida, e pergunta, aí ele tem a situação que ele pode virar e falar, não, você tem que pagar com juros. Ah, mas você deu esse desconto para o outro, dei, mas eu dei porque, por alguma razão, tá? E para você eu não vou dar. Ele pode fazer isso? Pode. Né? Ele tem um dos princípios tributários que protege ele sobre essa situação. Ele, não é uma coisa que ocorre, mas o cara tem essa proteção. Né? Porque normalmente quando o governo ele oferece, né, alguma possibilidade dessa, né, de tal que de estar pagando alguma coisa, normalmente ele até faz um mutirão, né? Por exemplo, São Gonçalo abriu há um tempo atrás aí, todo mundo estava devendo IPTU, ele estava tirando todas as multas e juros para quem pagasse tudo, ainda parcelava em 4, 5 vezes, para o pessoal pagar logo tudo. Por quê? Porque é um jeito de arrecadar dinheiro. Né? Normalmente eles não fazem essa divisão, mas eles podem. Tá? Então, quando a gente fala da isonomia, a gente está trazendo esse princípio. Né? Ele pode fazer isso. Ah, eu vou processar você. Não vai dar em nada. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá, daqui a pouco eu volto aqui para as questões. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Apresentação do PowerPoint, ok. Né? Desculpe. Vamos lá, pessoal. Competência de arrecadação. Isso é legal, né? A gente tem aí as 3 esferas, federal, estadual e municipal, né? Quem trabalha e já está trabalhando aí na área de contabilidade já está acostumado a lidar com esses impostos, né? Mas o que acontece? Nós temos aí situações diferentes de impostos para cada esfera, né? Quando a gente está falando da nossa esfera, e a gente tem questões de base de cálculo, a gente tem questões do fato gerador, a nomenclatura dos impostos, né? E a competência, como ele vai trabalhar. Né? Por exemplo, imposto de importação, né? Um imposto de importação, tá? Ele diz o quê? Qual é o fato gerador? É a entrada da mercadoria estrangeira no país. A importação é quando está vindo imposto, é a mercadoria de fora, para aqui para o Brasil, a gente tem que está arrecadando um imposto de importação, está importando para dentro do Brasil. Esse imposto, ele é total da esfera federal, da União. Tá? Então, a gente vai ter impostos que vão trabalhar. Vai ter impostos que são divididos. Por exemplo, o imposto de exportação, né, que é o fato gerador dele, é o quê? É a saída de produtos nacionais ou nacionalizados do território nacional. Né? É o imposto de exportação, é o produto que foi feito aqui no Brasil e foi para fora. Né? Não importa, vamos dizer, eu vendo frango para a China. Né? Então, corta aqui, mata os meus frangos, sei lá, pai, e manda para cá. Então, eu vou ter um imposto de exportação. O imposto de exportação, que é o IE, né? Ele é de competência da União, ele não divide nada, ele recebe esse dinheiro todo. A União é onde ela recebe os maiores impostos, não é porque ela vem com o intuito de, depois, para ajudar as outras esferas, por exemplo, nesse momento de crise, ela tem uma obrigação de estar ajudando, porque ela que arrecada mais imposto. Né? O imposto de renda, né? Estamos aí no período de imposto de renda, foi prorrogado para junho, né? Como vai funcionar o imposto de renda? Né? O fato gerador do imposto de renda é a disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos de qualquer natureza. Então, não importa o que você tenha de receita, você tem que estar declarando e automaticamente você vai estar pagando sobre isso. Tanto pessoa física como jurídica, você tem o imposto de renda, né? E esse imposto de renda, ele é de competência da União. Mas olha só, ele vai trabalhar de uma forma um pouco diferente o imposto de renda, porque o imposto de renda ele se divide, porque ele é 53% da União, então tudo que foi arrecadado, 53% vai para a União, 22,5% vai para o município e 21,5% para a esfera, né, estadual. 3% do programa, para programas financeiros, né, que pode ter também esses programas financeiros. Então, olha só, ele se divide
em várias situações, mas a maior parte é da União. Então, você pode ver que o imposto, apesar dele ser do Ministério da União, ele é dividido. Pode acontecer, com certeza. Tá? E o imposto sobre produtos industrializados? Né? O imposto de produtos industrializados, né? Que é o quê? Qual é o fato gerador dele? É a saída da mercadoria do estabelecimento industrial, né? Ou equiparado, né? Tipo, desembaraço aduaneiro, né? De arrematação de produtos estrangeiros, pode ser também, mas o intuito mesmo do imposto, do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, são as indústrias, né, à medida que elas pegam, nós temos aí um imposto, tanto aí o imposto de importação, o imposto de importação, o IPI, são impostos, né, que eles não são, como podemos dizer, eles não são recuperáveis, né? Então, são impostos da União que não são recuperáveis, você vai jogar eles no custo da sua mercadoria, não é que nem ICMS, PIS, COFINS, que você vai repassando para frente e mata tudo lá no cliente final. Não, você tem que jogar, né? Inclusive, nós temos aí, se eu me recordo bem, é o CPC 16, que é os estoques, que eles nos apresentam exatamente essa informação, né? Como criar o custo dessa mercadoria, os custos, né, os custos principais, vamos dizer assim, como você vai determinar esse custo? Isso é uma questão que cai muito na prova do CFC, né? E aí eles trazem exemplos. E o que acontece? O imposto não restituível, ele automaticamente ele vai cair direto para o custo, né? E você repara que normalmente esses impostos eles são todos, né, de competência da União. Mas, olha só, mais o IPI, ele se divide, vai estar se dividido em 43% da União, 22,5% para o município, 21,5% para o Estado, né, 3% para programas financeiros e 10%, né, para o Distrito Federal, proporcional às exportações, né, Estados e Distrito Federal. Então, a gente ainda vai ter situações. Então, o que acontece? A gente tem uma norma, né, e ele pode estar sendo feito dessa forma, essa divisão. Isso é o mínimo, mas automaticamente isso pode estar sendo mudado também. Tá? E o imposto territorial rural, né? Eu falei ali do IPI, né? Agora o ITR, né? Imposto Territorial Rural, propriedade, domínio útil ou posse de imóvel para a natureza fora da área urbana. Então, você tem o imposto territorial rural, repare, né? Esse é o rural. Então, o rural, ele não é, tá? Não importa, ele não é do Estado, ele não é do município, ele é da União, né? E como que ele vai ser dividido? 50% para a União, 50% dos municípios, né? Mas a competência geral dele é da União. Então, olha só, à medida que você vai entendendo cada imposto, você vai vendo que eles vão ter situações diferentes, caminhos diferentes, operações, parcelamentos entre esferas, né? Isso tudo ocorre. Imposto sobre operações financeiras, o famoso IOF, né? Ele vem de operações de câmbio, crédito, seguros, títulos e valores mobiliários. Então, qualquer operação financeira, né, nós vamos ter a questão do IOF e ele é de competência total da União. Então, o banco, o Bacen, os bancos interligados ao Banco Central, né, eles vão estar recolhendo esses impostos e automaticamente descontando da sua conta corrente, né, e passando para o governo, esse total da União. Então, esses seriam os impostos principais, temos vários outros, a relação de impostos são gigantes, mas os impostos principais com a competência da União. Né? E da esfera estadual? Né? O que a gente tem da esfera estadual? A gente tem o ITD, né? Que é o quê? Um imposto de transmissão causa mortes ou doação de qualquer bens e direitos. Então, o que acontece? Se você vai transferir, principalmente na causa de mortes, né, morte ou doação, você tem que pagar o imposto de transmissão. Esse imposto de transmissão, ele é do Estado, porque se seu pai veio a falecer e aí está distribuindo os bens, vocês vão ter que pagar o ITD para o Estado sobre uma porcentagem, né? Desse valor vai para o Estado. Então, ele tem direito a tudo. Ele tem, às vezes, algumas taxas também diferentes. Por exemplo, lá em Petrópolis, nós temos um imposto
né, real, né, porque lá nós temos lá o imperador, e aí, no caso, qualquer movimentação lá ainda tem esse imposto extra, né, para para o município, que na verdade vai para, né, o familiar que dá do Dom Pedro, né, que está lá, que inclusive ele nem mora lá, mas ele recebe muito dinheiro. Então, ele tem situações diferentes para cada estilo de imposto. Mas esse ITD é bem interessante, né, e é bem caro, e existe várias jogadas para você estar, né, pagando ou não pagando esses impostos, né, jogadas que a gente vai entendendo, principalmente quando vai fazendo imposto de renda de pessoa física, você tem várias jogadas aí dentro da lei. Então, o próprio governo, ele cria impostos, mas ele cria possibilidades, né? Eu não sei se eles criam essas possibilidades com o intuito deles mesmos, né, vereadores, deputados, políticos em geral, né, utilizem para dar vantagem para eles, né? E aí quem tem o conhecimento acaba entrando, né? Porque eles criam uma margem para a pessoa não precisar pagar. Você vou fazer outro procedimento permitido por lei, que eu vou depois a consequência dele não vai gerar esse imposto. Então, são situações diferentes, né? E o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transportes intermunicipais, né? E interestaduais também, né, de comunicações. O ICMS, né, é um imposto que a gente está mais do que acostumado, né, todo mundo que trabalha, ele é um imposto do Estado, tá? Cada Estado tem a sua alíquota diferente, né, valores diferentes, e essa diferença ela é bem estranha, né, porque a gente não consegue, realmente é o político que vai ali e determina, porque que um paga 6% e o outro paga 20%. É complicado isso, né? Mas vamos lá. O ICMS ele é totalmente do Estado, a competência dele é estadual, da esfera estadual. E, por último, temos aí o IPVA, né, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotor, IPVA. É engraçado, a gente não tem um IPVA para aviões, né, mas a gente tem IPVA para carros, Mas vamos lá, como que funciona? 50% do Estado, 50% do município. Então, são valores arrecadados pelo Estado e pelo município. E esses valores, eles não são arrecadados com o intuito de, não, eu pago IPVA para as estradas. Não. Eles vão entrar como receita para 50% do valor do Estado e os 50% do seu município. Por exemplo, a placa de São Gonçalo, você vai pagar do seu IPVA, metade dele vai para o Estado do Rio de Janeiro, outra metade vai para a Prefeitura de São Gonçalo. Né? E aí a Prefeitura de São Gonçalo ela vai ter o quê? Ela vai ter o seu orçamento, calculando essas receitas que vão entrar, e essas receitas aí vão determinar suas despesas. Não quer dizer que eles vão ter que investir tudo em estradas, claro que não. Aí vai depender o quê? Do orçamento que eles pré-determinaram. Tá? Então, nós temos as situações para a esfera estadual. E, por último, temos aí a esfera municipal, que são os municípios, né? E o município ele também tem o Distrito Federal, né? Que ele entra dentro desse conceito, no qual temos aí o IPTU, né? O Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, que é 100% do, né, município, né? Porque afinal você mora naquele município e você paga valores diferentes por bairros diferentes, né? Assim, é uma coisa muito doida, né? Mas ele vem com o intuito do fato gerador ser o que? A propriedade, domínio útil ou posse do bem do imóvel, zona urbana do município, né? E esse é um dos únicos, assim, podemos dizer, dos únicos impostos que ele retira, né? Se você não pagar o IPTU, você perde seu bem. Não importa, é meu único bem, você perde, tá? É o único imposto que realmente consegue tirar o seu bem. Né? O IPVA, ele não tira o seu bem, seu nome fica na dívida lá ativa, mas o IPVA ele não tira o seu bem. Professor, mas quando eu parava na BITS, né, o IPVA, eu não paguei, eles tomavam meu carro porque eu não paguei IPVA. Na verdade, não foi por isso que eles pagavam, porque o que acontece? Você tem, além do IPVA, porque eles anexaram alguns impostos não, taxas, né, de vistoria e tudo mais, e aí, por você não pagar o IPVA, você não fazia vistoria, você não estava pagando essa taxa, e aí, o que dava direito você perder o seu carro ser apreendido, é porque você não pagou a vistoria, não é, o IPVA me tira, não é que tinha muito advogado que ele entra na justiça, pede para separar o IPVA das taxas, paga as taxas, faz a vistoria e não paga o IPVA.
né? Tem muito advogado que faz isso. Aí deixa eu pagar o IPVA só quando for vender o carro, que aí abate lá no valor do carro os IPVAs que ele não pagou. Tá entendendo? E assim, parando, ele sendo parado numa blitz, ele não poderia perder o carro porque ele está vendido, ele fez a vistoria. Né? Então, o único imposto que realmente tira é o IPTU. Tá? E o IPTU, ele tira mesmo você ter um bem, porque, por exemplo, eu estou com uma dívida gigante no banco, eu tenho uma casa só, uma casa humilde, onde mora minha família, o banco pode vir tomar? Complicado, complicado, muito difícil, tá? Muito difícil ele conseguir tomar essa casa, né? Perante a lei, se fosse o único imóvel e sua família toda depender dele, não vai tirar, não. Tá? Professor, mas a Caixa Econômica tira. Não, a Caixa Econômica, o imóvel não é seu, é financiado pela Caixa, o imóvel é da Caixa. Tá? E aí, se você não paga ela, o imóvel não é seu, o seu imóvel só vai ser seu, ela só passa o imóvel que ela compra para você quando você quita ele. Aí ela te dá. Tá te dando? Mas aí eu tenho algum imóvel aqui, eu fiz um financiamento e usei minha casa como garantia, o banco não pode tomar. Tá? Só se eu passar a casa para o nome do banco. Aí ele pode me tirar lá de dentro, porque a casa não é minha, mas a casa sendo minha, não pode ser tirada. Então, pessoal, são coisas assim, né, que somente o IPTU somente te dá esse direito. Por isso que muitas prefeituras são aí em cima de imóveis antigos, eles têm vários órgãos dentro da prefeitura em cima de imóveis antigos, porque perderam, porque as pessoas perderam, porque não pagaram o IPTU, aí ele vai lá, o imóvel é grande, ele acaba botando um órgão da prefeitura lá e trabalha, ou ele aluga, ganha um dinheiro, que pode, é uma receita extra também, pode estar colocando, né, uma receita ordinária, e assim vai. Tá? E o imposto sobre serviço, né, o ISS, né, que é a prestação de serviço de qualquer natureza, arrolados em lei, complementar, exceto a do ICMS. Né? Então, a questão dos serviços de transporte e comunicações não podem estar trabalhando no ISS, né? O resto pode. Né? O ISS ele tem um imposto menor que o ICMS, né? ICMS é 20 e ISS é 5. Né? Professor, tem alguma coisa de transporte, você pode entrar com um processo administrativo que está se alocar no ISS. Você pode estar tentando trocar de uma esfera. Se você ganhar no processo administrativo, você pode estar trocando essa informação dentro dos seus impostos. E aí você vai pagar muito menos imposto, que o ISS é bem interessante. O ISS ele é totalmente do município. Tá? E por último, né, imposto de transmissão de bens intervivos, o famoso ITBI. Comprei um imóvel, né? Se eu comprei um imóvel, essa pessoa está transferindo para mim, eu tenho que pagar o ITBI. Né? ITBI é determinado em valores diferentes, né, em municípios diferentes, e essa arrecadação ela é totalmente para o município, tá? Ela não tem divisão nenhuma. Reparem que o município ele tem, as arrecadações dele, nenhuma delas é dividida, né? É bem interessante. Pessoal, dúvidas até aqui? Deixa eu dar uma paradinha aqui. Né? Deixa eu dar uma paradinha aqui nessa pause. Reabrir a minha câmera. Pessoal, dúvidas até aqui? Tem algumas aqui, vamos lá. Sobre o CMF, salvo engano percentual cobrado 0,38, pergunta se imposto pode ser fixo ou ele tem que ter um prazo estabelecido para ele incidir e ser cobrado. Olha só, esse imposto, né, o caso do ICMS, ele foi determinado por uma lei. Aí, depois que ele é anunciado, deu um prazo, ele entrou no próximo período subsequente, ele começou a funcionar, e ele foi determinado ele foi criado com um prazo. Ele pode ser definitivo, sem problema nenhum, ou ele pode ser o prazo. No caso do CPMF, ele teve um prazo, mas aí depois esse prazo foi prorrogado, né? E depois ele foi extinto. Né? O CPMF era com incidência em quase todas as operações. Já o IOF, exatamente, é isso que eu falei, perfeito, Delane, isso mesmo. O IOF ele tem uma diferença, por isso que eu falei que o CPMF ele prejudicava mais quem era mais pobre. Né? Porque normalmente quem é mais pobre, ele não faz muitas operações no banco, ele vai lá, saca o dinheiro, normalmente ele não tem uma conta garantida, ele não tem nada disso, ele não tem operações de boleta, de créditos recebíveis, ele não tem nada disso. Né? Então, o IOF, né, ele pega a população no geral, mas o CPMF pegava qualquer um, o cara recebeu a aposentadoria, ele sacou a aposentadoria, ele pagava o CPMF. Então,
ele era mais complicado, né? Não investe em nada. Pessoal, olha só, já falei 1h30, né? Eu não sei como que o professor trabalhava com vocês, né? Normalmente eu dou uma aulinha de 1 hora, né? Até eu acabei ultrapassando bastante, né? Porque o que acontece? Deixa eu até dar um pause aqui na nossa gravação, porque senão interromper a gravação,